Prezados irmãos e irmãs, vamos nos preparando para a reunião desta noite, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, sintonizando também o nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, e sua equipe, a fim de que, durante a palestra, contamos com a presença e o benefício da espiritualidade maior, inspirando-nos, envolvendo, sobretudo, o nosso irmão que vai usar da palavra logo mais, Luiz Carlos Pinto, agradecendo a Deus por todas as dádivas concedidas, agradecendo também a presença dos nossos benfeitores espirituais, no sentido de amparar também os irmãos que vêm do outro lado, invisíveis para a nossa reunião, os nossos irmãos desencarnados, presentes em nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Boa noite a todos. Muita paz para todos nós. É o que desejamos. O estudo dessa noite é um estudo interessante, eu achei. O título é Véus. E o livro é Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Achei interessante, Véus. Então vamos lá. Então a lição começa com um chamamento do que Paulo registrou na segunda carta para Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, e ele escreve o seguinte: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Eu olhei a frase e falei, bom, aí tem duas palavras que precisam, para mim, serem explicadas. Que significa converterem e véus. O que significa converter? Para nós entendermos o contexto, significa levar a mudar de crença ou de opinião. Transformar uma coisa em outra, substituir, mudar. Abraçar novo credo religioso ou político, transformar-se, mudar. Claro que aqui eu me encantei mais com transformar-se. Transformar-se ao Senhor ou ser igual a Ele, não nesta encarnação, nem nas 1000 próximas, daqui algumas. E véu, o que significa o véu? Tudo o que serve, tudo, vamos entender bem, tudo
o que serve para encobrir ou esconder. Mas não é só isso. Também significa aparência, ilusão, obscuridade. Obscuridade é a ignorância absoluta do que se passa ou está a acontecer. Falta de lucidez é véu. Muito bem. Então, Emmanuel ressalta na lição que não é fácil rasgar os véus que assombram a mente humana. Não é fácil. Que quem apenas analisa, vamos prestar bem atenção nesse detalhe, que quem apenas analisa, pode ser defrontado, encarado por dificuldades inúmeras, porque fica na superfície. Analisa isso e tal, fica na superfície. Então ele diz que quem apenas analisa, é preciso analisar, mas não apenas analisar. Então, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias, isto é, simplesmente se conduz ou reproduz o pensamento de outra pessoa. Eu ouço aqui, ouço ali, ouço acolá, analiso e fica por isso mesmo. E quem somente se convence, olha só que interessante, quem somente se convencer é levar alguém a aceitar algo ou acreditar em alguma coisa. Então, quem apenas se convence, eu acredito nisso. Nós acreditamos na reencarnação. E daí? Né? Então, quem apenas se convence e não tem convicção, que é ter certeza. Eu li no livro Vivência em Família do Divaldo, o irmão dele ficou obsediado e eles faziam prece, iam dar passe lá no irmão dele e tal, e o irmão dele que se curou. E ele foi lá, o médico perguntou assim para ele, devido à conversa, perguntou para ele se ele era médico. O senhor é médico? Ele falou, não, médico. O que o senhor é? Médium. Mas o que é ser médium? Eu ouço os espíritos, vejo os espíritos, converso. O senhor acredita nisso? Não, não acredito. Eu tenho certeza. A diferença entre acreditar e ter convicção, ter certeza. Nós não podemos ficar no acreditar. Nós não podemos ficar na análise superficial de nada. De nada, nem para votar em candidato. É mais bonitinho, mais feio, é isso e aquilo. Não, temos que fazer uma análise profunda, temos que verificar e votar, por exemplo, com convicção. Saber o que está fazendo. Muito bem. Então, o véu é como se fosse uma caverna lacrada. Quem foi na caverna do diabo já viu que é tudo iluminado, mas se não... Lá, aí no litoral sul, né? Tem aí... Já foram na caverna do diabo? É tudo iluminado, porque se apagar aquilo, você não enxerga nada lá dentro. Então o véu é mais ou menos isso. É como se fosse uma caverna que impede a luz a penetrar para dar a claridade. Então os véus é como uma caverna que impedem o nosso contato com o nosso contato mais profundo com a realidade da vida. Oblitera a nossa visão, oblitera o nosso raciocínio, a lógica, a razão. Quanto mais nós nos envolvermos com as ilusões desse mundo, ilusão é um véu.
quanto mais nós nos envolvermos com as ilusões deste mundo, mais nos distanciamos da nossa verdadeira essência, que é a vida espiritual. Então, um grande véu que nós devemos tirar, que está sobre nós, na nossa mente, é as ilusões desse mundo. Por exemplo, a dor, os traumas, as reprovações, as frustrações, a culpa, entre outros tantos véus, passam a nos entorpecer. Então, tudo isso, dor, trauma, reprovação, frustração, culpa, complexo de inferioridade e tantos outros, são véus que obliteram a nossa razão, que limitam a nossa visão, tanto física, não de ver, mas a visão de entender o que se passa ao redor, como espiritual, muito mais. Então, nessa situação de entorpecimento, passamos a ver, a perceber, a sentir o mundo não mais a partir dos nossos olhos, muito menos dos olhos espirituais, mas do ponto de vista do sofrimento, do medo, da ira, da negatividade, da culpa, do ressentimento. Tudo nos afeta. Tudo cria complexo em nós. Falta confiança em nós não temos a visão mais ampla da realidade espiritual, não compreendemos aquilo que acontece ao nosso redor, ou compreendemos superficialmente, e aí sofremos. Então, quanto mais distante estivermos da compreensão da nossa verdadeira essência, grande será o nosso sofrimento. Sem paz, sem saúde, desesperado. Eu fico imaginando hoje, eu tenho assistido, eu não costumo assistir televisão para ver jornal, porque jornal é um terror, mas eu estou assistindo ultimamente. Primeiro eu comecei a assistir por causa da política, que eu queria ver como é que vai ficar. Não é porque sou espírita que eu vou deixar de lado a política, muito pelo contrário, eu tenho obrigação moral de participar. Me lembro que Chico Xavier votou até os 90 e cacetada de ano, e ele não precisava votar, mas ele ia votar todo ano. Muito bem. Então, depois eu comecei a assistir por causa do furacão lá nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu imagino o sofrimento, o terror das pessoas por várias razões, mas principalmente por falta de entender por que isto acontece conosco. É o Japão que está sendo inundado, terremoto não sei aonde, guerra aqui, guerra lá. Se nós não tivermos a convicção sobre as coisas espirituais, não entendermos que nós estamos numa fase de transição planetária, que tudo está previsto, que Cristo já falou isso, Allan Kardec já falou isso, e os espíritos falam sobre isso. Se nós não entendermos isso, nós podemos entrar em pânico, ficarmos com medo excessivo. Uma coisa é ter medo, a outra coisa é ter precaução. Veja a importância de nós termos a convicção das coisas espirituais, da crença em Deus, em nós, em Deus, nos espíritos, que nada acontecerá conosco além daquilo que for necessário. Muito bem. Então, repetindo,
quanto mais distante da compreensão de nossa verdadeira essência, grande será o nosso sofrimento e maior será o engano por não compreendê-la. Vamos ver um exemplo. Vamos tirar um véu hoje, para aqueles que ainda têm esse véu. Os que já tiraram, parabéns. Qual é o véu? O véu da dor. À luz da doutrina espírita, a dor, por exemplo, é um meio de elevação que constitui uma técnica de educação. Olha, é um meio de elevação que constitui uma técnica de educação utilizada por quem? Pelas leis naturais. Então o sofrimento ainda para nós é necessário. Mas como encararmos esse sofrimento é que faz a diferença. Ela é uma advertência necessária, um estimulante à vontade do homem, pois nos obriga a nos concentrarmos para refletir e forçar-nos a domar as paixões. Eu não quero sofrer, se eu procuro entender por que estou sofrendo, é um desvirtuamento de comportamento ou um problema kármico, então eu preciso tirar proveito disso. Quando eu passo a querer e busco a compreensão, eu vou ter essa compreensão, a dor se reduz, ela diminui de intensidade. A dor é o caminho do aperfeiçoamento, é o chamamento à reparação dos nossos próprios erros. Então, com essa visão, nós retiramos esse véu de que a dor é um castigo, de que ela tem que ser daquele jeito e não pode ser modificada, que nós não podemos ter domínio sobre ela. Dá uma martelada no dedo num dia de frio. Eu já fiz isso. Já fiz não de propósito. Aconteceu. Eu estava pregando e pá! Estava um frio dos diabos. Ai. Quanto mais eu punha a mão no dedo, mais doía. Eu peguei, larguei a mão e falei, não, estava doendo. Mas eu não intensifiquei a dor, valorizando a dor. Ela começou a reduzir e sumiu. Façam esse exemplo se um dia acontecer com vocês, qualquer coisa. Quanto nós mais valorizarmos o sofrimento, a dor, a intensidade dela é maior. Quanto mais nós buscarmos o domínio, a compreensão dela, a intensidade dela reduz. É difícil acreditar nisso? É, mas funciona. É assim que funciona. Então, nós entendemos que, compreendendo o objetivo da dor, as nossas angústias diminuem. As nossas ansiedades diminuem. E diminuindo as angústias, as ansiedades, nós teremos mais saúde, mais paz, viveremos melhor. O outro véu que nós vamos tentar tirar hoje é o medo. E esse é um véu terrível. É um véu terrível. O medo oblitera a nossa visão, a nossa razão, a nossa compreensão de uma forma que quem já sentiu medo sabe o que é isso. Então vamos lá. O medo é uma herança do complexo de culpa, porque não é só medo de hoje, é uma herança do complexo de culpa. Veja, complexo de culpa é outro véu que existe na pessoa, registrado no inconsciente. Vamos pegar Divaldo de novo, para ver o que aconteceu.
O Divaldo teve um filho no século XVII, na Índia. Pelo menos, ele reencontrou na Índia o filho. No século XVII, nós estamos falando de 1600 a 1700. Bom, agora no século XX, que foi no século passado, quando ele era pequeno, ele morava numa casa que tinha uma vasta vegetação. Isso também está nesse livro, Vivência Familiar. Pode procurar lá, chama Tamil. É o filho do Divaldo. É uma história muito bonita que ele conta. E ele, então, pequeno, criança, saía no quintal e ficava procurando as coisas. E não sabia o que estava procurando e por que procurava. Aquilo o afligia. Ele cresceu um pouco mais, ainda criança, e continuava procurando, e não sabia o que era. Bom, ficou adulto, foi para a Índia, encontrou uma criança lá, e, para encurtar a história, descobriu que foi o seu filho, no século XVII, que foi raptado dele, e que ele procurou o seu filho com uma intensidade muito grande. Então aquele sofrimento, aquela angústia, ficou registrado no inconsciente dele, que refletiu na encarnação dele agora no século XX, 3 séculos depois. Veja o que é aquilo que está registrado no nosso inconsciente. Nós precisamos estudar muito isso. Compreendendo isto, nós vamos nos libertar de muita coisa e vamos entender até como é que é o processo de evolução espiritual. Então, está registrado no inconsciente humano e seguido por inúmeros desequilíbrios, que do ponto de vista psicológico, o inconsciente é o conjunto dos processos que agem na nossa conduta, mas escapam à inconsciência. Nossa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Fez inconscientemente, fugiu da consciência. Porque se nós usássemos o estado consciente, talvez nós não tivéssemos feito aquilo. O medo da morte predomina na nossa natureza. Um dia nós estávamos num curso, dando aula de espiritismo básico, né? Esses cursos que nós temos ainda até hoje, de segunda e terças-feiras, e um amigo nosso falou, mas o espírita não tem medo da morte? Eu falei, não pode ter. Ele falou, mas no livro de Allan Kardec, No Céu e Inferno, no capítulo Transição, está lá escrito, medo da morte. Aquilo me chamou a atenção, falei, não é possível. Aí fui atrás. Eu não conheço a língua francesa, mas peguei o livro em original no francês, busquei a tradução, e a tradução correta é aquela que Herculano Pires fez. Aquela que outra pessoa fez de por medo está incorreta. Allan Kardec pôs preocupação com a morte. Veja que diferença. Medo da morte é uma coisa, preocupação com a morte é outra. Eu me preocupo com a morte, por isso eu tento viver bem, tento não ter vícios, tento manter o meu corpo, o meu estado de espírito, para que eu tenha uma morte razoavelmente boa, agradável ou menos sofrida. Mas medo não. Por que medo? Preocupação, sim. Fazer o melhor para você ter um desfrute na hora da morte. Não sofrer, não ficar desesperado, não entrar em pânico, não dar trabalho para os familiares e amigos e etc. Então, o medo domina a nossa natureza. Não deveria, mas domina. Disso resulta inúmeros medos. Perda de emprego, de objetos valiosos ou de grande estima, medo da perda de afeições compensadoras, que traz vantagens, etc, etc, etc.
Então o medo do desconhecido que hoje nós temos, do escuro, de altura, de pessoas, de multidões, de animais e insetos. Uma mulher, quando vê a barata, mas tem homem que também pula, sobe em cima da mesa, vê uma baratinha lá e tum, sobe em cima da... Então ela diz que todos esses medos que se apresentam como condutas fóbicas, doentias, são desafios. Vamos prestar atenção nisso, que para entender isso é que nós vamos tirar o véu do medo. São desafios que devem ser trabalhados para a sua erradicação. Nós temos que trabalhar em nós, fazer a viagem interior, como Joana e o Divaldo divulga sempre nas suas palestras, o conhecer-te a ti mesmo, que Jesus lá 2024 anos atrás falou, conhecer-se a si mesmo é fundamental, porque nós devemos trabalhar aquilo que está registrado no nosso inconsciente e superar. Muito bem. Mas como então nós vamos trabalhar esse medo? A coragem, que é o oposto ao medo, de manter contato com os próprios medos e nos colocarmos na posição de que devemos enfrentá-los, é um passo inicial com excelentes resultados. Então eu preciso ter coragem. Preciso reconhecer o medo. Eu estou com medo de matar uma baratinha. A partir de hoje eu vou lutar contra esse medo. Parece um negócio simples. Mas se eu não conseguir vencer esse medo, que medo que eu vou conseguir vencer? Quantos medos estão registrados no nosso inconsciente? Então, a coragem de descobrir, bom, eu tenho medo disso, reconheço, vou começar a trabalhar sobre isso. Muito bem. Então, com essa atitude de reconhecer e trabalhar para vencer, nós vamos desenvolvendo atitudes de confiança em nós mesmos, em favor da liberação desse medo, conquistando, veja só o ensinamento de Joana de Ângeles, conquistando espaço mental, substituindo o pensamento de medo pelos pensamentos de coragem. É assim que funciona o processo evolutivo. Substituindo o que causa aflição por aquilo que causa paz, tranquilidade, harmonia. E não é fácil, e não pode ser abruptamente. Nós temos que trabalhar dioturnamente, mas com paciência. Então há uma recomendação de Joana de Ângeles para que quando nós tivermos um pensamento ruim, devemos imediatamente pensar em 2 pensamentos bons. Porque eu penso uma coisa ruim, grava no meu subconsciente, vamos dizer que é uma fita magnética. Grava. Se eu não substituir aquilo, ou não puser na fita coisa boa, aquilo vai ficar lá. Então o que vai acontecer? Quando surgir o momento, aquilo que está gravado surge, brota do inconsciente, vem para o consciente e nós entramos em pânico. Então ela diz, pensou ruim, pensa 2 coisas boas, que também vão ficar no inconsciente. Vamos dar um exemplo simples. Eu começo a dizer, sabe aquele bichinho, aquele desenho que tinha aquele bicho que eu não sei qual é, mas ele diz, ó dor, ó céus, não é? Não tem um, lembra dele? Bom, nós aqui os mais velhos acho que lembramos, né? Os novos não. Mas se eu ficar na minha vida, ai meu Deus, eu sou muito infeliz.
por que eu sou infeliz, eu não tenho alegria no coração, tal. Isso está registrando no inconsciente. Mas isso leva a um estado de cansaço psicológico, físico, mental, inclusive. E diante desse cansaço que gera sofrimento, eu pego e falo, bom, preciso mudar de atitude. Eu quero ser alegre, eu vejo tantas pessoas alegres. Eu também quero ser. E começo a querer ser alegre. O que o inconsciente projeta para o consciente? Quem me diz? Oh, você não pode, você tem que ser triste. Mas você é triste, cara, por que você quer? Por que você quer ser feliz? Deixa disso. O ego é terrível. O ego é terrível, o inconsciente é terrível. Ele é comodista. Ele quer dominar o espírito. Então, o inconsciente quer dominar a vontade, a nossa vontade. Para que mudar se está tão bom assim? Ele se acomodou com isso. Então vem o pensamento de que eu não devo ser feliz. Então eu preciso insistir, investir nisso, criar momentos de alegria, intensificar, e eu serei mais alegre, mais feliz. Porque estou substituindo, estou diluindo, é o nome correto que Joana usa, o que está registrado no inconsciente. Então ela diz que a grande terapia para todos os tipos de medo é a terapia do amor. Sem dúvida. O amor em nós mesmos, o amor ao próximo, o amor em Deus. Quem não se ama, não ama o próximo. Quem não ama o próximo, não ama a Deus, que parece que está tão longe, né? Jesus, nossa, onde está Jesus? Está longe de mim, quem sou eu? Teve um amigo que falou, encontrei um amigo, o Aderbal, acho que você se lembra do Aderbal. Ele era um amigo muito íntimo meu, nós éramos da mocidade junto com o Miguel, e uns tempos atrás, aí uns 3, 4 anos, encontrei, ele sumiu, como eu sumi para ele, ele sumiu para mim. Eu perguntei para ele, e o Aderbal, mas como vai o Aderbal? Ele está em tal lugar, nem me lembro mais. Ele continua espírita? Não, não é mais. Mas por quê? Porque ele falou que ele é muito pequenininho para Deus dar importância para ele. Como pode? Como nós podemos ter um pensamento desse? Nós somos filhos de Deus. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, disse Jesus Cristo. Basta ter vontade. Basta querer. Não vai acontecer de hoje para amanhã. Essa história de eu ter que fazer como Cristo fez é um pouco delicada. Precisa ser analisada. Ele é o nosso modelo, nosso guia. Mostra o caminho que nós devemos seguir. Mas quem vai seguir somos nós. Quem vai andar nesse caminho e tirar as pedras somos nós. Mas o que é amar? Eu mesmo até hoje não sei o que é amar direito. Mas tem algumas definições para nós entendermos que nós amamos sim. Não como a turma quer que a gente ame ainda. Porque eu gostaria de amar como Jesus amou. Quem que não gostaria? Não tenho capacidade para isso ainda. Eu preciso desenvolver, cultivar o amor. E o que diz o Evangelho sobre amor? Então, sobre amar. Amar no sentido profundo. Vamos entender isso, para ver como nós já amamos um pouco. Amar no sentido profundo é o homem ser leal, probo, isto é, justo, honesto, íntegro, reto, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que estes lhe fizessem. Isto é amar. Mas tem mais. Está no Evangelho segundo o Espiritismo isso. Amar é compreender sempre. Compreender.
Não é concordar sempre. Compreender sempre. Dar de si mesmo. Renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Este renunciar aos próprios caprichos é fundamental. Eu assisti uma palestra aqui de uma amiga nossa, Maria Luísa, e ela citou uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu peguei, chegando em casa, eu fui confrontar. Qual é, mais ou menos isso, tá? Agora são as minhas palavras. Qual é a demonstração que um espírito dá, uma pessoa dá, de atraso espiritual, de imperfeição? É a pessoa que só pensa nos seus caprichos, só pensa nos seus interesses. E isso não é amar. Quando eu penso no interesse do próximo, eu o amo. Quando eu respeito a vontade do próximo, eu o amo. Muito bem. Está no fim. Então, amar é abrir o coração sem reservas. Encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição. Eu vou assistir a palestra do Luiz Carlos. Se vocês amam, vocês vão falar, mas ele é chato. Não, ele não é chato. Vou lá assistir. Ele fala, mas vou lá estimulá-lo, dar para ele uma força, né? Ele precisa. E não chegar, não é, nossa, é chato, não vou. Ou tudo nesse exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Vou encontrar com um amigo, não sei o quê. Então o amor é uma fonte abundante, à disposição de quantos desejam felicidade e paz. Precisa ser cultivado, é plantar uma semente e jogar a aguinha lá todo dia, tirar a erva daninha que nasce e tal, e nos pequenos detalhes cultivar o amor. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente começa a se confrontar, sem se cobrar, sem ser masoquista, absolutamente. A gente começa assim, nossa, eu comecei a pensar assim, o amor é fundamental, é tão importante na vida, por que eu ainda nem compreendo bem o amor? Agora comecei a compreender melhor, estudando essa lição, pesquisando sobre esse assunto. Mas eu gostaria de amar mais, de ser mais carinhoso, de ser mais afetivo, de falar palavras mais amorosas. E comecei a querer construir isso mentalmente, porque se eu não construir mentalmente, tudo começa no pensamento, tudo começa aqui. Se eu não construir aqui, não pensar bem assim, jamais eu serei carinhoso, amoroso, etc. Bom, então quando de vez em quando faço a prece, peço a ajuda dos espíritos, perto do meu guia, vê lá, hein? Eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais carinhoso, quero ser mais... Bom, o meu irmão fez um aniversário a semana passada. Veja que coisa interessante. Eu comprei um livro para ele. Conflitos Existenciais. É um grande livro. É um livraço. É um livro de aço. É um livraço. Quem puder, adquira e estude esse livro, que eu já li umas 4, 5 vezes. E comprei, hein? Desafios existenciais. Não, Conflitos Existenciais. É do Divaldo, da Joana. Eu fui lá na livraria Consciência e não sei o que lá. Como é que chama a livraria lá? Liberdade de Consciência. E comprei o livro. E pedi para a moça uma caneta para escrever uma dedicatória para o meu irmão. Quando eu fui escrever a dedicatória, o que veio em mim? Ao meu querido irmão fulano de tal, né? Eu peguei, levei um choque. Falei, como? Agora você vai ficar teteia, vai ficar delicadinho ao meu querido irmão? E não percebi o detalhe, só percebi depois.
peguei e reconstruí a frase, pus assim: ao meu irmão, fulano de tal, muita paz, etc. Embrulhei o livro e saí. Quando eu entrei no carro e comecei a refletir, eu vi que o meu inconsciente ganhou a batalha naquele momento. Porque eu, não estando acostumado a ter esse tipo de atitude, de dizer: olha, eu te amo, eu gosto de você. Eu não tenho esse hábito machista, né, criado como... Eu não tenho. Comecei a querer ter, a resposta veio, porque eu tive uma construção mental. Só que eu não executei. Eu perdi. Eu perdi para o inconsciente. O self não conseguiu diluir esse estado que está gravado, registrado no inconsciente. Um dia desses fui na casa de um amigo, aí ele me mandou assim: Luiz, Sandra, muito obrigado, meus queridos amigos, nós amamos você. Na hora eu pus: nós também amamos vocês. Na hora, nós também amamos vocês. Se eu me propunho a mudar, eu tenho que tomar cuidado com essas delicadezas, com essas sutilezas. Se eu não mudar, não prestar atenção e não exercitar, eu não saio do estágio em que me encontro. Bom, encerrando. No livro Momentos de Consciência, a Joana de Ângeles, ela propõe, num breve sintético roteiro, algumas diretrizes de fácil assimilação que podem nos ajudar nesta busca interna de crescimento. E é isso, essa busca interna de crescimento é a retirada dos véus, que nós já sabemos que são muitos. Então, ela está lá no Momentos de Consciência, no capítulo 1. Quem não tiver o livrinho, compra, é um livrinho pequenininho, vale a pena, é um livraço também. Ela diz o seguinte, para encerrar, meus amigos, um pouquinho só de paciência: administre os próprios conflitos, conhece-te a ti mesmo, reconheça os seus conflitos e trabalhe para superá-lo. Administre você, não espere que o outro vá administrar, porque ninguém vai poder administrar. Um dia uma pessoa falou assim: Jesus te salva. Ele falou: não, Jesus não salva ninguém. E não salva mesmo. Jesus mostra o caminho da salvação, é diferente. Como ele pode me salvar se eu não quero ser salvo, por exemplo? Um dia uma mãe foi pedir passe no centro espírita lá em Salvador. Olha, eu vim aqui pro Divaldo tomar um passe para o meu filho. Mas cadê seu filho? Não, ele não quis vir. Falei: mas se ele é o interessado e não vem tomar o passe, o que nós podemos fazer por ele? Negativo, não posso fazer nada. Ele tinha que estar aqui. Nós devemos administrar os nossos conflitos. Evite eleger homens como nossos modelos. Nós só temos um modelo e guia: Jesus. Confie nos próprios valores. Nós achamos que é o que é? Soberba? Ou é contar vantagem? Falar não sei o quê, que quando você reconhece seus valores, quando você confia nos seus valores. Hoje a Agripina falou: nossa, você está tão bonito com essa camisa azul. Não exagerem, é só brincadeira. Eu falei: não, a camisa azul que ficou bonita em mim. Se eu não der valor para mim, quem vai dar? Bom, confie nos seus próprios valores. Não fuja dos problemas. Não se aflija. Tem um problema? Vamos trabalhar para resolver. Fugir do problema é empurrar para o inconsciente e amanhã ele vem com força dobrada. Reaja à depressão. Não permita que a depressão tome conta de você. E todos nós, um dia desse, a Sandra falou: o que é? Eu falei: estou meio deprimido hoje.
Quando eu falei isso, falou, opa, mas não posso ficar assim, já, vamos fazer aqui, vamos falar, vamos mexer, vamos estudar espiritismo, vamos dar uma volta, vamos no supermercado comprar um negócio, desfazer isso, reagir à depressão. Ela começa pequenininha. Pense que os seus não são os piores problemas. Não são. Libere-se das queixas. Não tenha horas vazias. Não tem o que fazer, pega um bom livro e estuda. Estuda. Se for espírita, melhor ainda. Estuda. Realize bem as tarefas que lhe são confiadas. Na quarta-feira, a última quarta-feira que eu vim, nós fizemos uma palestra sobre realizar bem, fazer bem, do mesmo livro. E é importante isso. Não fazer por fazer demonstra desrespeito, desconsideração, não dá valor para a obra que está sendo realizada, seja qual for. Lembre-se que o progresso é lento. Não adianta querer ser Jesus Cristo nesta encarnação. Não vai ser. Vai se conquistando. Lembra do exemplo do amor, meu querido irmão? E outros, né? Tem que ser construído, trabalhado, realizado vagarosamente. Tá bom? Essa é a mensagem. Requer estudo, requer análise, requer compreensão. Nós apenas estamos tentando estimularmos a nós mesmos e a vocês um estudo sobre o assunto, porque vale a pena, é a nossa felicidade que está em jogo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós temos recebido muita coisa do mundo espiritual. A doutrina espírita é um santo remédio para as nossas almas. A promessa de Jesus foi cumprida. O Consolador prometido está aí, que é o Espiritismo, sem a menor sombra de dúvida. E nós, por estarmos neste meio, convivendo com a espiritualidade, recebendo as energias positivas que fortalecem a nossa vontade, fortalecem o nosso caráter, fortalecem o nosso corpo físico, o nosso espírito, nós temos que agradecer. É um banquete. Quantos sofrimentos nós podemos deixar de lado e não dar asas pelo fato de conhecermos a doutrina espírita e buscarmos aplicá-la no nosso dia a dia, sem pressa, sem masoquismo. Obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, por nos dar esta maravilhosa oportunidade. E em retribuição, nós vibramos para o nosso planeta Terra, que está em convulsão. Que todas as pessoas, e principalmente os responsáveis pelas nações, tenham consciência da vida espiritual, despertem essa consciência para fazer o melhor para o seu povo, para que a Terra seja um planeta mais pacífico, mais tranquilo, mais fácil de ser vivido. Que a paz envolva todos os seres humanos desse planeta e que nós possamos cultivar sempre o bem, o amor, a justiça em nossos corações. Muito obrigado, Senhor.